Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados é a mais importante delas. Deu prosseguimento à proposta de emenda à Constituição que anistia os partidos políticos com problemas na prestação de contas e que descumpriram, por exemplo, cotas eleitorais. O aval da CCJ foi dado com 45 votos a favor, 10 contra. É expressiva essa diferença em votação nominal. A comissão não analisa o mérito da matéria, apenas a constitucionalidade. Tanto aliados do presidente Lula quanto do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram parte da articulação a favor dessa proposta de emenda à Constituição. Os defensores da anistia dizem que não houve tempo para as siglas se adequarem às regras aprovadas no primeiro semestre de 2022 para as eleições que ocorreram em outubro. O tema ainda será discutido em outras comissões antes de ser levado para votação em plenário. Carlos Mello Bom, não sei, minha avaliação. Falei isso logo na abertura do programa, não sei qual é a sua, gostaria de ouvir. É um caso clássico de partidos legislando em causa própria. William, é um caso clássico de grupos, vou usar uma expressão usada do Sérgio Buarque de Holanda, escrita em 1948. É um caso clássico de grupos de interesses particularistas que submetem a sociedade aos seus interesses, né? Veja, com exceção, se eu não me engano, do PSOL e do Novo, todos os outros partidos votaram a favor disso, né? Então, veja, vamos lá. Essa história de que, não, mas as instituições funcionam, que a gente tem ouvido na última década, não é verdade. Não é verdade, né? Há um país bastante desorganizado, sob vários sentidos, que precisa de um freio de arrumação, que precisa de lideranças políticas responsáveis que reorganizem esse país. A gente está numa quadra histórica complicada há uma década, né? O caso do Deltan Dallagnol, ou esse caso da anistia dos partidos políticos, são mais, vamos usar aquela expressão, mais uma flechada em São Sebastião. Quer dizer, ou a gente pensa numa reformulação do sistema político, ou a gente não vai, político e jurídico também, ou a gente não vai longe, né? Agora, o grande problema é o seguinte: para isso precisa ter liderança política. Nós não temos. Você me conhece há um bom tempo, William, você sabe que há muito tempo eu chamo atenção para isso. Há uma crise brutal de liderança política no Brasil e no mundo. Então, eu acho que a gente vai levar algum tempo ainda patinando nessas questões para que a gente possa, lá na frente, melhorar. Se é que a gente não vai piorar para ter que melhorar ainda nesse processo. Carlos, deixa eu só interromper brevemente aqui o nosso programa. A gente volta a essa questão da análise, preciso pagar o break, como a gente fala na nossa gíria jornalística. A gente prossegue com esse assunto no próximo bloco, daqui a um instante. Até já. De volta estamos no intervalo. Anistia, Daniel Hittner. William, observe que essas irregularidades envolviam também Partido da Mulher Brasileira, mesmo tratando-se de cotas femininas, ignoram ali um retrospecto, uma defesa ali muito caras aos partidos de esquerda, em termos de representação feminina, que também votaram pró-PEC na CCJ. E me espanta um pouco, Marcos Lisboa tem um termo que eu gosto muito, que é o país da meia entrada, mas eu replicaria e diria que é também o país da anistia, porque de tempos em tempos a gente tem não só esse tipo de anistia, a gente tem anistia para grandes devedores do fisco por meio de refis, a gente tem anistia para o próprio governo, para os gastos do governo que ignora teto de gastos por meio de PECs. E a gente tem esse tipo de anistia. Então, a gente se acostuma muito facilmente com o descumprimento das próprias regras por meio das PECs. Parecem pouco interessados, no fundo, se a gente pegar esse grande ajuntamento de partidos lá, que a política, como você gosta de dizer, Caio, a política como ela é, eles parecem pouco preocupados com o tipo de repercussão que isso tem junto aos próprios eleitores. Porque se há uma coisa que as pessoas muitas vezes duvidam, e elas se sentem confirmadas por esse noticiário que nós estamos trazendo aqui, é que este ajuntamento de partidos seja capaz de levar a cabo qualquer reforma relevante do ponto de vista político.
Pois é, sempre que coloca a reforma política na pauta, você tem uma dificuldade tremenda, né? Mais ou menos como reforma tributária. Nesse caso específico... tributária até parece fácil perto da política. Pois é. Bom, o próprio governo petista já tentou, em outras ocasiões, tentar levar a campo uma reforma política por mais de uma vez e nunca consegue sair do papel, justamente porque cada um pensa de um jeito. Agora, nesse caso específico, é interessante que a PEC da anistia é para anistiar, e isso eu tive com um dirigente do PT, inclusive, recentemente aqui em São Paulo, dizendo que, neste caso, essa é a lógica, né, deles, que me explicaram. Havia o financiamento privado até 2016, 2017, quando o Supremo derrubou. E enquanto havia financiamento privado, que permitia não só o financiamento da campanha, mas financiamento dos partidos também, havia possibilidade de pagamento de contas. E no momento em que isso cessou, os partidos entraram numa crise, e tem uma crise tremenda financeira. Eu não estou justificando, nem dando a visão deles, mas eles alegam que é uma empresa que não se paga, né? Se a gente considerar um partido como uma empresa e por aí vai. Não são, né? Sim, mas eles colocam sobre essa perspectiva. E aí que nasce essa PEC, que ela é suprapartidária, né? Você tem o PT assinando, você tem o PL assinando, porque na visão deles, o fim do financiamento privado levou a uma crise econômica e uma situação de escassez de recursos que inviabilizou o funcionamento dos partidos. Lembra quando a gente discutia assim, era melhor mesmo anistiar o Caixa 2, todo mundo faz, então anistia, deixa de ser crime, resolve. O Caio falou um ponto interessante, ela é suprapartidária, né? Só está contra, ainda não foi votado o mérito, né? A CCJ só faz a admissibilidade. O PSOL, porque ela derruba as cotas para negros, para as mulheres, derruba a penalidade para os partidos que não cumpriram essas cotas. E do outro lado, o Novo e os deputados que defendiam a Lava Jato, porque estão preocupados com as brechas de corrupção que ela abre. Então, você tem aí dois extremos da política brasileira que aí sim, como estão nos extremos, estão se contrapondo a isso, já que todo o mainstream político está alinhado. É impressionante o tamanho dessa anistia, William. Porque, assim, estão anistiando quem não cumpriu cota, estão anistiando doações privadas, se recebeu doação de empresa, tudo bem. Estão anistiando, assim, qualquer tipo de multa. Eu peguei aqui um inciso, não incidirão sanções de qualquer natureza, inclusive devolução e recolhimento de valores, multa, suspensão do fundo partidário, o fundo de financiamento de campanha, prestação de contas e exercício financeiro, eleitorais, etc, etc, etc. Carlos Mello, eu não sei se você acompanha meu raciocínio aí em função também do que o Caio, o Daniel e a Raquel colocaram. Eu acho que nós estamos indo de volta para aquela discussão que também é uma discussão fundamental, a do financiamento de campanha. Nós criamos para nós mesmos, nossa sociedade brasileira, uma situação praticamente insolúvel. Quando a gente combinou por consenso, esse consenso se cristalizou no Supremo, que o financiamento privado de campanha era a compra da democracia. Este é um aspecto do qual a sociedade brasileira acredita. Então, à medida que nós criamos isso, nós estamos correndo atrás o tempo todo de achar uma solução. Então, como é que a gente paga uma campanha? Pois é, William, mas vamos lá. Vamos falar primeiro de reforma política. Eu me sinto absolutamente constrangido, porque a gente fala de reforma política desde a aprovação da Constituição em 88. Né? O doutor Ulisses falava que era a mãe de todas as reformas. A gente simplesmente não consegue fazer. Por quê? Porque temos um problema muito sério. Você não pode deixar que a reforma política seja feita por quem vai jogar o jogo depois. Não é? Os juristas discordam disso, já teve ministro do Supremo, aliás, em programa seu, que eu participei, discordando disso quando eu me coloquei, e que a reforma política ela tinha que ser feita por uma constituinte exclusiva para discutir esse termo. Né? E mais, os constituintes não deveriam ser candidatos depois à eleição seguinte. Tentar romper com esse ciclo vicioso. A questão do financiamento de campanha está nesse contexto. Né? Qualquer lei que se fizer, os cálculos serão muito simples. O quanto eu ganho, o quanto eu perco. Eu, parlamentar, que estou votando, que estou discutindo a lei, o quanto que eu ganho, o quanto eu perco, quantos votos eu terei ou deixarei de ter por esse modelo ou por aquele modelo. Eu sei que a gente vive no pior dos mundos, porque
Tampouco dá para acreditar, embora eu não tenha aqui evidências para demonstrar, mas, né, como dizia o Guimarães Rosa, saber eu não sei, mas desconfio de muita coisa, né, que tampouco a gente tem um financiamento público exclusivo, né, porque é claro que outras verbas, outros dinheiros aparecem aí nesse contexto todo, sabe-se lá de onde vem esse dinheiro. No sistema anterior, pelo menos a gente tinha o dado depois que era fulano contribuiu, fulano ganhou licitação. Hoje, sequer isso nós temos. Carlos, obrigado, vou me despedir de você, vou passar a palavra brevemente ao Daniel, porque eu tenho que pagar mais um break e mudar de assunto. Daniel, rápido. William, você tocou num ponto fundamental. 20, 30 anos atrás, havia uma ilusão de que quando houvesse financiamento público de campanha dos partidos, a gente, enfim, atingiria o estado máximo da democracia. 20, 30 anos depois, hoje o que acontece muito é que o fundo partidário e o fundo eleitoral garantem na mão de poucas pessoas, de caciques partidários, um poder muito grande, exacerbado. Então você tem ali o dono do PSD, o dono do Republicanos, o dono do PL, o dono do PP, e o poder está concentrado nessas figuras que conseguem fazer a distribuição do poder por todos os demais eleitos e não eleitos nas eleições seguintes.